Tudo bom, amigos terceiranistas? Vamos dar continuidade à Guerra Fria. Vamos concluir Revolução Cubana. Vocês estão lembrados, não é? Nós estamos no capítulo 38, que fala sobre o socialismo real. E estamos vendo Revolução Cubana. Você está lembrado que a gente não está seguindo exatamente a ordem do livro, não é? Por quê? Porque o capítulo 37 eu vou ver depois. Eu estou vendo primeiro o capítulo 38. A gente viu o capítulo 36, a Guerra Fria, fechou a Guerra Fria, e aí eu passei para o 38, que fala sobre o socialismo real, vendo os casos especiais. Aí eu estou falando sobre a Revolução Cubana. Depois eu vou ver a Guerra do Vietnã, que aí eu tenho que falar sobre a Guerra da Indochina. Entendido? Então, o que foi que a gente falou sobre a Revolução Cubana? Primeiro a gente falou sobre Cuba foi colônia da Espanha, não é isso? Depois a gente falou que vieram as independências da América Latina e da América Espanhola, mas Cuba, Porto Rico, Dominicana não ficaram independentes. Aí no século XIX, a Espanha favoreceu que algumas potências estrangeiras, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, tivessem empreendimentos em Cuba, desde que pagassem impostos sobre isso. E isso foi feito. Mas chegou um momento em que os Estados Unidos, que tinha interesse na América Central, e começou aquela história do neocolonialismo, a partir de 1880, os Estados Unidos de olho na América Central, percebeu que Cuba, Dominicana e Porto Rico podiam ser, além de área de investimentos, podiam ser países independentes controlados economicamente pelos norte-americanos. E como já havia um desejo de cubanos, dominicanos e porto-riquenhos ficarem independentes da Espanha, os Estados Unidos começou a apoiar esses movimentos de independência. Não é? Só que nada acontecia. Os americanos então resolveram apressar essa independência e inventaram uma guerra contra a Espanha. Você já sabe, não é, que o estopim dessa guerra foi a explosão no navio Maine, um navio norte-americano, no porto de Havana. Os americanos acusaram os espanhóis de sabotar o navio, de tentar destruir o navio, e você sabe que um navio é território de um país. Atacar o navio é a mesma coisa que você atacar um outro país. É uma declaração de guerra. E os americanos nem esperaram que os espanhóis explicassem ou terminassem a investigação para mostrar que foram os próprios americanos que destruíram o seu próprio navio. A guerra começou e, obviamente, os Estados Unidos derrotou a Espanha. E a Espanha perdeu Cuba, Dominicana e Porto Rico. E lá na Ásia, a Espanha perdeu as Filipinas. Essa guerra hispano-americana, portanto, levou esses 4 países que eu acabei de falar, Cuba, Dominicana, Porto Rico e Filipinas, a ficarem independentes da Espanha, a terem o seu próprio governo, mas dependendo dos Estados Unidos. Ou seja, viraram, aspas, colônias econômicas. Eram independentes, mas na prática estavam sob controle econômico dos Estados Unidos. O tempo passou. Cuba, na sua Constituição, tinha um artigo chamado Emenda Platt, você já viu isso, que dizia que os Estados Unidos podiam invadir Cuba caso os seus interesses econômicos fossem prejudicados, ou seja, um país abria a porta para invasão estrangeira. Quer dizer, uma invasão estrangeira específica, a invasão norte-americana. A mesma coisa acontecia na Dominicana, em Porto Rico e Filipinas. Muito bem, veio a Segunda Guerra Mundial. Cuba, Porto Rico, Dominicana eram ditaduras. Os ditadores sempre a favor dos interesses norte-americanos. As Filipinas foram invadidas pelos japoneses.
Os americanos tiveram que brigar contra os japoneses, aquela história toda da Segunda Guerra Mundial. Terminou a Segunda Guerra Mundial, esses países voltavam, ou no caso da América Latina, continuaram sendo ditaduras. Juan Domingo Trujillo, na República Dominicana, e Fulgêncio Batista, em Cuba. Jovens idealistas, Fidel Ruiz Castro, o irmão dele, como é o nome dele, Raul Castro, né, e outras pessoas pensaram em acabar com a ditadura de Fulgêncio Batista. Uma tentativa de golpe, invadiram o quartel de Moncada, onde havia muitas armas, para levantar a população em Havana contra Fulgêncio Batista. Essa tentativa foi fracassada, os meninos foram presos e mais tarde conseguiram, né, se exilar no México. Lá no México começaram a imaginar, vamos voltar para Cuba para derrubar Fulgêncio Batista. É lá no México que eles se juntam com um médico argentino, não é, Ernesto Guevara, que por ser argentino, ser dos Pampas e viver o tempo todo dizendo Che, Che, Che para cá e Che para lá, né, aí apelidaram ele de Che Guevara. E foram todos no navio Grama, né, um iate, para invadir Cuba. Parece que o negócio deu errado, quem conseguiu chegar na beira da praia, né, foi preso, mas muita gente, os sobreviventes, 12, conseguiram chegar até as montanhas do interior de Cuba, né, a Sierra Maestra, e de lá iniciaram um movimento contra o governo, né? Depois de 4 anos, reuniram, né, soldados guerrilheiros suficientes para a coisa se espalhar, e em janeiro de 1959, vitoriosos, Fidel Castro e seus seguidores chegaram a Havana. Fulgêncio Batista fugiu para a República Dominicana, né, onde conseguiu asilo de um outro ditador, e Fidel Castro se tornou governante em Cuba. Fidel Castro então iniciou uma série de reformas que desagradou o governo dos Estados Unidos. Por quê? Porque você sabe que os americanos tinham investimentos em usinas de álcool e de açúcar, em destilarias de rum, um tipo de bebida, não é, de destilado de cana-de-açúcar, investimentos em indústrias de charuto e cigarros, investimento em hotéis, em cassinos, além de atividades ilegais como droga e prostituição. Mas isso rendia dinheiro. E aí, logicamente, os empresários norte-americanos começaram a pressionar o novo presidente dos Estados Unidos, que era John Fitzgerald Kennedy, né, a fazer, né, promover um boicote a Cuba ou uma invasão a Cuba. Kennedy disse que não havia motivo para isso, né, que podia se conversar, não sei o quê, vamos resolver diplomaticamente. A Agência Central de Inteligência norte-americana, o Serviço Secreto norte-americano, resolveu então treinar exilados cubanos, gente que apoiava, não é, o governo de Fulgêncio Batista e que fugiu para a Flórida, treinar esses camaradas para invadir Cuba e derrubar o governo de Fidel Castro. Então foi escolhido uma parte do litoral, a chamada Baía dos Porcos, para ser o desembarque. Não acho engraçada essa história de Baía dos Porcos, porque aqui a gente tem Porto de Galinhas. Então, praia com nome de bicho não é esquisito. Lá é porco, aqui é galinha. A invasão, a tentativa de invasão à Baía dos Porcos foi um fracasso. Todo mundo foi preso e Fidel Castro denunciou que o governo norte-americano estava interessado em derrubar, né, o novo governo cubano, que falava sobre independência econômica de Cuba. Para o presidente Kennedy, que não soube dessa ação da CIA, né, ele não foi comunicado, ele foi miseravelmente enganado, né? Ele agora tinha que assumir uma culpa que não era dele. E ele não ia abrir a boca e dizer que não patrocinei, patrocinou. Foi uma confusão fora do comum. E Fidel Castro e os companheiros do novo governo perceberam que
aquela não ia ser a primeira tentativa e que ia haver uma outra tentativa. E que Cuba só conseguiria continuar suas reformas se tivesse associada a uma outra potência. E essa outra potência tinha que ser inimiga dos Estados Unidos. E era a Rússia. E aí Fidel Castro declarou Cuba um país socialista. E pediu ajuda ao governante da Rússia na época, Nikita Khrushchev. Aquele mesmo que visitou os Estados Unidos e que falou de coexistência pacífica, não é? E de vamos nos ajudar, não somos inimigos, apenas ideologias diferentes, mas é possível viver em paz. Pronto. É óbvio que Cuba não ia enviar petróleo. Desculpe, é óbvio que a Rússia não ia enviar petróleo para Cuba, não iria enviar técnicos e ajuda econômica sem querer nada em troca. Ninguém no mundo da Guerra Fria faz isso. Se os Estados Unidos ajudam, eles querem algo em troca. Se a Rússia ajuda, quer algo em troca. E a Rússia percebeu que Cuba ficava a 172 quilômetros da Flórida, coladinha com os Estados Unidos. E que numa guerra nuclear seria muito interessante se Cuba tivesse armamentos soviéticos, mísseis com ogivas, com cabeça nuclear apontado para os Estados Unidos. E aí Cuba começou a mandar, não é, mísseis, plataformas de mísseis, aeroportos militares, aviões, não é, depósitos de bomba para encher Cuba de armas voltadas contra os Estados Unidos. Lógico que os americanos tinham aviões que fotografavam tudo isso. E navios de guerra russo chegando com equipamentos para montar em Cuba. Aí Kennedy exigiu que a União Soviética desmontasse as bases que estavam prontas, levasse de volta para a União Soviética e os navios que estavam trazendo esses equipamentos voltassem imediatamente. Nikita Khrushchev disse que Cuba era um país livre e aliado da União Soviética e que tinha feito um acordo militar com a União Soviética e que tinha cedido parte do seu território para a montagem dessas bases e que a União Soviética não ia trair a amizade do povo cubano e que, portanto, as ações de montar as bases e os mísseis iriam continuar. Kennedy então avisou: se não forem desmontadas as bases, se isso daí não for desmanchado logo, nós vamos cercar Cuba. Haverá um bloqueio naval a Cuba. E quem desobedecer esse bloqueio vai ser bombardeado. Aí Nikita Khrushchev, presidente da Rússia, disse: eu vou pagar para ver. Quero ver se você vai atacar os nossos aviões e os nossos navios. Quero ver se vocês vão desembarcar em Cuba para desmanchar as bases. Meu amigo, estávamos em outubro de 1962 e o mundo ficou à beira de uma guerra nuclear, da Terceira Guerra Mundial. Foram 10 dias de desespero e de medo, e quase se dá uma desgraça. O livro diz assim, eu estou na página 785 do meu livro, é a Revolução Cubana, não é? Mas pode ser que a página seja diferente no seu. Conforme a pressão estadunidense sobre Cuba aumentava, o governo de Fidel Castro estreitava, aproximava aí, não é? Deixava bem juntinho os laços com a União Soviética, a ponto de permitir que os soviéticos instalassem mísseis com ogivas nucleares em seu território. O governo estadunidense reagiu, mandando bloquear a ilha e exigiu a retirada dos mísseis soviéticos. Depois de prolongadas negociações, a União Soviética retirou os mísseis do solo cubano
e a crise chegou ao fim. Esse episódio ficou conhecido como a crise dos mísseis e foi um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, quando o mundo esteve mais próximo de uma guerra nuclear. Nesse contexto de crescente polarização ideológica e política, naquele mesmo ano, os americanos impuseram um bloqueio econômico a Cuba. Por que não houve a guerra? Porque a coisa se desmantelou. Foi uma negociação complicada, mas que deu certo. Primeiro, Kennedy era católico e o Papa da época, João XXIII, iniciou uma série de conversações com Kennedy, né? E João XXIII era um Papa que tinha uma influência muito grande sobre os políticos do mundo. Ele era um camarada inteligente, tinha sido diplomata do Vaticano, então era um camarada que tinha o preparo intelectual para negociar. Segundo o secretário da ONU, secretário-geral da ONU, na época era o sueco Dag Hammarskjöld, era outro diplomata fora do comum. Só para você ter uma ideia, Hammarskjöld passou 48 horas, 2 dias sem dormir, conversando com Kennedy e conversando com Nikita Khrushchev. Então, o secretário-geral da ONU, o Papa, o presidente da França, o primeiro-ministro da Inglaterra, um monte de líderes mundiais começaram a conversar tanto com o lado americano quanto com o lado soviético, mostrando que aquela situação de tensão não seria boa para ninguém e que uma guerra nuclear iria destruir o mundo. Não haveria vencedores. A questão é essa. Numa guerra nuclear não há vencedores. Todo mundo a saco de bomba atômica um contra o outro, o planeta vai ficar irrespirável. Entendeu? Acabou-se. Então, alguém teve uma ideia brilhante, Dag Hammarskjöld. Vamos negociar? Os Estados Unidos não querem mísseis apontados tão perto contra seu território. A União Soviética também não quer. E onde é que a União Soviética tinha ameaça norte-americana? Turquia. A Turquia faz fronteira com a União Soviética. E os americanos tinham bases militares na Turquia, na região da Anatólia, apontando mísseis com ogivas nucleares para Cuba. Para a Rússia. Então vamos fazer o seguinte. Os americanos desmontam as suas bases na Turquia e a Rússia desmonta as bases em Cuba. E os dois assinam um acordo que ninguém pode ter mísseis apontados uns contra os outros a uma distância menor do que, por exemplo, 3.000, 4.000, 5.000 quilômetros. Pronto. Desmancha aqui em Cuba, desmancha lá na Turquia. Pronto. Então, se achou um ponto para negociar. E foi em cima disso que a União Soviética aceitou retirar os mísseis de Cuba, voltar os equipamentos, e os americanos retiraremos então os mísseis da Turquia. E aí, respiramos. Mas os americanos impuseram, eu disse a vocês, um bloqueio comercial a Cuba. O que significava isso? Ninguém que comerciasse com os Estados Unidos poderia comerciar com Cuba. Ou seja, se o Brasil comprava charutos e cigarros a Cuba, e a gente comprava muito charuto de Cuba, o mundo inteiro comprava charuto a Cuba, não poderia comprar mais. Se o Brasil importava rum de Cuba, não poderia importar mais. Por quê? Porque quem comerciasse com Cuba não comerciaria com os Estados Unidos. Ou seja, se você quisesse vender alguma coisa aos Estados Unidos ou comprar alguma coisa dos Estados Unidos e estivesse
negociando, comerciando com Cuba, você não teria mais a amizade comercial dos Estados Unidos. Ou seja, Cuba ficou reduzida a comerciar somente com os países da cortina de ferro, com os países socialistas, que obviamente não era suficiente para comprar os produtos que Cuba comerciava. Claro que se criou soluções complicadas. Por exemplo, a Espanha não comerciava com Cuba, mas a Espanha vendia, por exemplo, produtos à Alemanha Oriental. E a Alemanha Oriental vendia os produtos espanhóis a Cuba. Cuba vendia charutos à Alemanha e a Alemanha vendia os produtos cubanos à Espanha. É lógico que isso ia encarecer os produtos cubanos. E aí o que aconteceu? As pessoas passaram a comprar menos. Ou seja, Cuba perdeu um mercado fabuloso para os seus charutos, seus cigarros e seu rum, que eram produtos internacionalmente comprados e que dava a Cuba um dinheiro fabuloso. Quase metade das exportações de Cuba eram exportações de charutos, cigarrilhas, como eles chamavam, e rum. E isso se acabou. O mundo soviético todo não ia poder comprar todos os produtos de Cuba. É verdade que a União Soviética, né, financiava Cuba. A União Soviética vendia petróleo a Cuba a um preço 5 vezes menor do que o preço do mercado. Cuba sobrevivia graças a essa ajuda. A União Soviética comprava o açúcar cubano a um preço 5 vezes maior que o preço do mercado, para Cuba ter dinheiro para poder sobreviver. É por isso que Cuba não parou, é por isso que Cuba não se acabou. É por isso que Cuba pôde desenvolver uma educação de primeira qualidade. Acabou o analfabetismo em Cuba. Não é? Cuba passou a ter escolas técnicas, passou a ter a ajuda de equipamentos, não é, do dia a dia, vindos da União Soviética e países da cortina de ferro. Ou seja, Cuba se sustentou por conta dessa ajuda soviética. Mas o mundo ocidental abandonou Cuba. E aí Cuba ficou refém da União Soviética. Isso vai durar até 85. Com as mudanças no mundo socialista, a União Soviética desapareceu, sumiu, né? Acabou-se, e aí Cuba ficou sem ninguém. Aí, ó, pá, vem o desastre. Enquanto a União Soviética existiu e sustentou Cuba, os níveis de vida de Cuba foram muito bons. Eu não estou falando de luxo, não estou falando de automóveis, não estou falando de roupas. Eu estou falando o nível de vida, o nível social. Escola para todos, emprego para todos, universidade para quem tem competência, para todos, comida para todos, habitação para todos, segurança. Liberdade para ninguém. No mundo comunista, no mundo marxista, nas ditaduras de esquerda, você tem o básico para viver e de qualidade, mas você não tem liberdade de opinião. Só existe um partido, que é o Partido Comunista. Só existem os candidatos do Partido Comunista, que são sempre eleitos, e os mesmos. E Fidel Castro vai se renovando no poder. 1 ano, 2, 3, 10, 20, 30, 40. Tá vendo? Não. O cubano tem tudo o que ele precisa, menos liberdade de discordar do governo. O cubano, o soviético, o russo, né, o húngaro, o búlgaro, o tcheco, o eslovaco, né, o rumeno, o albaniano, o albanês. Não. É assim que funciona. As ditaduras de direita era a mesma coisa. Lembre que na época de Fulgêncio Batista,
quem discordasse do governo ia preso e corria o risco de ser fuzilado. Não tem diferença não. Então essa história de dizer a minha ditadura foi melhor do que a ditadura soviética é conversa mole, é mentira. Ditaduras não prestam, nenhuma delas, nem de direita, nem de esquerda. Pronto, terminamos a Revolução Cubana. Agora vamos falar sobre a Guerra do Vietnã. E para falar sobre a Guerra do Vietnã, continuamos no capítulo 38, o socialismo real. Aí a gente volta para o caso do Vietnã. Eu estou na página 782 no meu livro. Mas no capítulo que a gente está, o capítulo 38, né, é o caso do Vietnã. E do outro lado, na página, a Guerra do Vietnã. Vamos começar o caso do Vietnã. Vamos lá. O caso do Vietnã. O Vietnã, você já sabe, na época do neocolonialismo, foi uma área de domínio francês. Olha o mapa. Era chamada Indochina ou Cochinchina. Indochina ou Cochinchina. Era formado por 3 países. O Vietnã, aí em roxo, o Laos, em verde, e o Camboja. O mapa tem algumas indicações e tem uma legenda para a gente entender aí, não é? Laos, Vietnã e Camboja, não é? Muito bem. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, muitos líderes desses países, filho de gente rica e políticos, foram estudar lá na Europa. Né? Por exemplo, Mao Tse-tung, né, se formou advogado em universidades europeias. Ho Chi Minh, líder político do Vietnã, era formado em ciências sociais na França, né? Porque a área era francesa. Né? Então esse pessoal ia estudar na França. E lá nos anos 20, esse pessoal tanto era influenciado pelas ideias do fascismo, do nazismo, dos totalitarismos, como também era influenciado pela Revolução Russa, a Revolução Soviética, a Revolução Bolchevique, pelas ideias do marxismo. Foi lá que Mao Tse-tung, Lin Piao, Zhou Enlai, Ho Chi Minh, líder do Vietnã, se influenciaram pelas ideias socialistas, pelas ideias marxistas. E aí, esse pessoal, quando volta para o próprio país, vai criar os partidos comunistas desse país. Partido Comunista Chinês, Partido Comunista da Indochina. E aí tinha o Partido Comunista do Vietnã, Partido Comunista do Camboja, Partido Comunista do Laos. Tempo seguiu. Vem a expansão japonesa a partir de 1935. A Manchúria, norte da China, nordeste da China, é invadida pelo Japão. 1939, o Japão ataca o resto da China. E ataca também colônias francesas. Só que a França, em 1940, vai ser dominada pelos nazistas. E aí o Japão assina com a Alemanha um tratado militar. É o eixo Roma, Berlim, Tóquio. Não é isso? Roberto. As sílabas iniciais das capitais desses países. Roma, Berlim, Tóquio. Roberto. As 3 grandes potências agora estão unidas. O Japão domina a Ásia e a Alemanha vai dominar a Europa e o norte da África. Pronto. O acordo é esse, que a gente já sabe que não funcionou. O Japão, ao dominar as Filipinas, sabe que vai ter problema com os Estados Unidos. Então, antes de invadir as Filipinas, a primeira providência é acabar com
a frota aeronaval que os americanos têm lá no Havaí, Pearl Harbor. E aí aviões japoneses, 7 de dezembro de 1941, pá, bombardeiam a base de Pearl Harbor. O Japão, imagina, destruir as armas dos Estados Unidos. Estou livre aqui na Ásia, posso fazer o que quiser. E dominou a região inteira. Lembre que, além disso, o Japão dominou a Indonésia, que era colônia holandesa. E quase domina, não é, a Nova Guiné e quase também a Austrália. Por pouco não chegou, não é, a ir por baixo, que eram colônias inglesas. Mas um amontoado de ilhas, não é, da Oceania, mais próximas do Japão, mais próximas da Indonésia e das Filipinas, foram dominados pelos japoneses, que eram colônias francesas e colônias inglesas. Na verdade, então, o Japão entrou em guerra contra Estados Unidos, Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, não é? O mundo praticamente todo. Os japoneses acreditavam que os americanos não tinham condições de se refazer. Lê do engano. Né? Os americanos, então, que já vinham de um crescimento econômico levado pelo New Deal, começaram a investir em indústria militar. E como tinha uma tecnologia para produzir armas há muito tempo, não era da agora, desde a Guerra da Secessão, está lembrado disso, né? Os americanos vinham desenvolvendo a indústria bélica desde a Guerra da Secessão, o século XIX. Oxente, não deu outra. Só para você ter uma ideia, em 1941, os americanos fabricavam um avião de guerra em um mês. Num mês, os americanos montavam um avião de guerra. Em 1945, janeiro de 45, os americanos estavam montando um avião em um dia. Ou seja, num mês montavam 30 aviões de guerra. Avião de guerra que eu estou falando é aquele avião que carrega pelo menos 2 bombas. Em um mês, eles montavam os chamados, as B-12, as fortalezas voadoras, as que eram capazes de carregar entre 8 a 16 bombas. Produziam um tanque de guerra a cada 2 dias. Em um ano, os americanos montavam um porta-aviões. Porta-avião é um navio que é um aeroporto. Tá lembrado? Não era uma máquina de guerra, era uma indústria fabricando as toneladas, produtos para destruir o inimigo. Os japoneses erraram no cálculo. Os alemães também erraram, os italianos, todos os inimigos dos Estados Unidos erraram nas previsões ao pensarem que os americanos não tinham condições de derrotá-los. Muito bem. É lógico que esses países dominados ajudaram os norte-americanos, os ingleses, os franceses, belgas, holandeses a lutarem contra os japoneses. Né? Essas colônias, a Indonésia é a colônia holandesa, não é isso? A Indochina, Laos, Camboja e Vietnã, colônia francesa. A Birmânia, hoje é Mianmar, colônia inglesa. Esses países forneceram tropas para brigar contra os japoneses. Você sabia que havia exércitos formados por indianos, paquistaneses, bengalis para lutar contra os japoneses? Você sabia que foram canadenses brigar contra japoneses? Australianos formaram exércitos para brigar contra os japoneses. Era o mundo inteiro se movimentando contra o inimigo comum. Alemães e italianos, nazismo, fascismo e o imperialismo japonês, que terminou, lógico, sendo derrotados. Quando a guerra terminou, os líderes dessas colônias que ajudaram a derrotar o Japão, a Alemanha e a Itália começaram a dizer
as suas metrópoles. Olhe, nós morremos para que vocês, metrópoles, ficassem vivas e inteiras. Chegou a hora da gente ficar independente. Então, vamos negociar nossa independência. E o primeiro país a abrir a boca e dizer queremos nossa independência foi a Indochina, composta por 3 regiões, não é? Vietnã, Laos e Camboja. Não é isso? Então, Ho Chi Minh, líder dos vietnamitas, avisou ao presidente Charles de Gaulle, o presidente da França, herói da guerra, general. De Gaulle, chegou o momento do Vietnã não ser mais Indochina, não ser mais colônia francesa. Vamos nos sentar e vamos redigir os termos de independência do Vietnã. A mesma coisa fizeram os líderes do Laos e do Camboja. A resposta de Charles de Gaulle foi: nós vamos negociar a independência, mas não vai ser agora. Temos outros problemas que temos que resolver antes. Vocês vão entrar na fila de problemas para a gente resolver. Não vai ser agora. Aí Ho Chi Minh, lembre, Ho Chi Minh estudou na França, não é? Formado em ciências sociais, comunista. De Gaulle, é o seguinte: desde a Primeira Guerra Mundial que a gente vem falando de independência. E vocês vêm prometendo que vão conversar e vai chegar o momento de a gente resolver. Pois bem, Primeira Guerra terminou, 20 anos depois começou a Segunda Guerra, Segunda Guerra terminou e você está dizendo que tem uma fila de problemas para resolver e a nossa independência vai acontecer quando? No dia de São Nunca? É para resolver agora. Não temos condições de resolver nem tão cedo, vocês vão ter que esperar, as coisas não são feitas dessa forma, assodadamente, sem pressa, sem planejamento, nós temos que... De Gaulle, vai ser agora. Ou você senta para negociar a nossa independência, ou o Vietnã declara a independência agora. Aí De Gaulle disse: se vocês se atreverem a declarar a independência, a França declarará guerra ao Vietnã. Aí disse: general, então pode assinar a declaração de guerra, porque o Vietnã já está independente a partir de agora. Pronto. Pegou o avião, voltou para o Vietnã. E mal tinha terminado a Segunda Guerra Mundial, a França brigando contra seus inimigos, e a França vai ter que brigar contra o Vietnã. Uma guerra local, uma guerra localizada. E o que é que a gente está falando? É um processo também chamado de descolonização. Que, como você está percebendo, que é o capítulo 37, está misturado, a gente chama de, está imbricado com a Guerra Fria. Porque não esqueça, é a descolonização do Vietnã, mas o Vietnã sob influência marxista. Então é lógico que a Rússia vai ajudar o Vietnã. É lógico também que a China, assim que se tornar comunista, vai ajudar o Vietnã. Não é isso? E que os Estados Unidos, óbvio, vão entrar nessa guerra para ajudar a França. Então, a independência do Vietnã, da Indochina, do Laos, Camboja e Vietnã, também tem a ver com a Guerra Fria, apesar de também ser um processo de descolonização. Mas já já a gente continua esse papo. Um intervalozinho, até já.